Porque é o leão! Ah, o leão! O leão assentado sobre o trono. E naquela gravação, o Senhor me levou a comprar uma bota que eu nunca tinha atinado, tido vontade para comprar uma bota de couro de cobra, de piton. É até muito caro. Mas de vez em quando o Senhor fala umas coisas comigo, igual com Jeremias, né? Vai pro oleiro, olha a amendoeira, e assim, olha a bota. Eu falei, eu quero essa bota de cobra. Eu vou pisar nessa cobra. E eu comprei aquela bota de cobra. E eu usei todo aquele tempo aquela bota. E Deus me levou a nações com aquela bota. O Senhor está dizendo para você hoje: peça a vitória. Glória, essa é a palavra que o Senhor me deu para te entregar. Peça a vitória para o Senhor. E o Senhor diz para mim, peça a vitória. Pode pedir com liberdade. Por isso que o Senhor disse, esse ano é o ano da vitória. É o ano da vitória. É o ano do... Quando você fala que aqui só tem vitória, você está declarando que 2019 vai ser de vitória na sua mesa. É só vitória, Brasil! É só vitória! mais nada, mas ouvi a voz do Senhor dizendo: eu cheguei. Eu cheguei. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu chamo à existência todos os filhos desviados. Mas a minha pergunta é: você acredita que está faltando essa liderança da igreja em orientar o seu rebanho, em orientar os seus fiéis para abrir os olhos do que está acontecendo? Eu não estou vendo isso, Débora. Com certeza. Bom, eu nasci na Igreja Católica, eu também sou do Paraná, que nem você, eu sou ali de Francisco Beltrão, e eu passei por todos, né, os processos da Igreja Católica, de primeira comunhão, crisma, catequese. Assim, hoje, eu não me considero católica, eu vou explicar por quê, o que vai responder a sua pergunta. Eu me considero cristã. Assim, eu sigo a Bíblia, eu acredito em Jesus Cristo como Salvador, né, dos homens. Então, para mim, é isso que importa, porque baseado em todos os estudos que eu fiz, e como uma pessoa que teve a oportunidade de viajar pelo mundo, eu morei com pessoas de várias culturas, várias religiões, conheci a prática deles, estudei a religião deles, eu percebo que hoje em dia não existe uma única religião que não tenha sido infiltrada até algum certo nível por sociedades secretas, organizações que estão avançando essa agenda do oponente, né? A agenda do maligno. A gente sabe, Jesus mesmo falou, o mundo jaz no maligno.
There's anointing on every pastor. Touch, 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 touch. Drunk again! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei!
e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos! Que é mais importante? O ouro! Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Seus cegos, que é mais importante? A oferta! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar.